Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame. Estou aqui hoje com Rafael Oliveira, gestor de ações da Kinea, uma das principais gestoras do país, com 140 bilhões sob gestão, sendo metade desse valor em fundos líquidos, né, multimercado, ações, renda fixa. Muito prazer de tê-lo aqui, Rafael. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Obrigado, Guilherme. Rafael também passou pela XP, Credit Suisse, BBA, Alfa e Gerval, que é o Family Office do grupo Gerdau, também bastante interessante a experiência, a gente comentou um pouquinho aqui antes de começar o programa. Rafael, o programa ficou até um pouco fora do ar por um mês que eu estava de férias, eu voltei de férias e vi essa discussão de alta de juros, né? Eu queria entender o quão factível é. Nas opções ali, a gente viu um pouquinho hoje mais cedo, estava precificando mais ou menos 34% de chance de manter a Selic estável, então uma probabilidade maior de ter alta. E queria também entender um pouquinho dos quais efeitos isso pode ter, principalmente na Bolsa, né, quando a gente olha para o mercado de ações. Legal, Guilherme. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Tô vendo que você está até bronzeado, então aproveitou bem, bem as férias. Né? Legal. Realmente surpreendeu mesmo, assim, esse discurso, e isso aconteceu há 3, 4 semanas aí, mais ou menos, né? Foi quando a gente teve uma comunicação de um dos membros do Copom, que é o Galípolo, né? Que é o diretor de política monetária, provavelmente o próximo presidente do Banco Central, que comentou que poderia, sim, subir juros se tivesse a possibilidade ou a necessidade de subir, tá? Isso, obviamente, ele falou num contexto em que a inflação tem desancorado, né? A gente tem visto aí os dados de inflação. Hoje mesmo, né, nessa terça-feira, a gente teve um dado de IPCA 15, veio próximo do esperado, mas ainda assim pouquinha coisa acima do que o mercado tinha, né, do que o consenso tinha pro print desse mês, né? Mas os últimos dados de inflação, tanto o IPCA quanto o IGPM, têm vindo realmente acima do esperado, tá? Então, nesse contexto todo, o mercado vinha já nervoso com algumas falas do governo anteriores a essa, né, do presidente da República, dos ministros e tudo mais. O câmbio, enfim, varou, né, foi para mais de 5,70, né? E aí a gente viu nesse momento uma discussão muito grande sobre desancoragem e tal, e foi nesse contexto que o Galípolo acabou falando sobre a possibilidade de alta de juros, né? Foi engraçado porque logo depois a gente teve um evento do BTG, inclusive, o Macro Day, onde o Roberto Campos, que é o atual presidente, jogou um pouquinho de água no chope, talvez para tirar daquele momento a precificação da curva de 50 bips, né, para a próxima reunião, que inclusive vai ser numa super quarta, né, vai ser uma quarta-feira, dia 18 de setembro, que vai ter o FONC do Fed à tarde e o Copom no final do dia, né? Vai ser talvez um dos dias mais importantes desse segundo semestre para os ativos, né, para os ativos de risco, especialmente, né? E aí tirou um pouquinho a precificação ali de 50 bips para 25, que é mais ou menos onde está agora, né? Então, essa expectativa. E aí, de fato, realmente tem essa 2/3 para alta e 1/3 para manutenção, né? É o que de fato está sendo precificado nesse momento. Você questionou se é factível. Bom, foi que, enfim, a gente viu grandes gestores falarem aí nas últimas semanas, entre eles o Stuberg comentou, né, que, enfim, a necessidade de que agora esse Banco Central vai ter que dar, né, esse aumento. Por uma questão de credibilidade, de confiança. Tá? E vai ser interessante porque vai ser no mesmo dia que provavelmente a gente vai ver o Fed, através do FONC, cortando 25 ou 50 bips lá e iniciando um ciclo de corte de juros dos Estados Unidos aí de mais de 200 bips, né? Até eventualmente fim do ano que vem, alguma coisa assim, né? Então, a gente estava até comentando, né? Não é a primeira vez que a gente vai ver uma subida de juros no Brasil, ainda que um ciclo curto, com queda de juros lá fora, numa troca de presidente do Banco Central, né? Teve o exemplo lá de 2002, né, que isso aconteceu quando a Selic foi de 18 para 26,5, né, no final de 2002, ali, início de 2003, e aí depois a gente teve um grande ciclo de cortes lá, capitaneado pelo Meirelles, né?
nesse momento de alta, a gente viu também o Fed cortar juros. Tá? Então, quer dizer, não é novidade, não deveria ser novidade esse cenário que está se desenhando aqui. E, Rafael, essa potencial alta de juros é uma forma também do Galípolo talvez consertar aquela questão da decisão de maio, que foi dividida, todos os indicados pelo governo votando, né, por um corte mais forte e os que já estavam ali votando por um corte mais conservador. É uma forma de tentar consertar aquela votação? Acho que pode ser sim, tá? Mas principalmente de tentar buscar realmente credibilidade para o Banco Central, para o Copom, tá? Em meio a essas discussões, esse levantamento aí de que realmente, de fato, a gente tem visto uma desancoragem das expectativas de inflação. Tá? Tentar buscar isso, né? Trazer para a ancoragem. Eu acho que é nesse contexto mesmo que o Galípolo está se referindo, está falando. Tá? Passa bastante pelo dólar ali, né? Que, por Com exemplo, certeza. estava 5,70, mudou o discurso. Exatamente. Fez cair. Quer dizer, foram discursos que fizeram, né, o câmbio varar, a bolsa cair, os juros abrir, então vamos trazer de volta usando discursos também, né? Foi mais ou menos nessa linha. E esse movimento com o Fed cortando lá nos Estados Unidos e o Copom subindo aqui no Brasil, aquela questão do diferencial de juros, o carry trade, isso aí pode ajudar o dólar a ter uma queda substancial aqui no Brasil? O corte de juros lá fora? Lá fora e alta aqui dentro. Sim, pode sim. Inclusive teve um grande estrategista que nessa noite, o Stephen Jen, soltou um report, né, comentando que isso deveria acontecer nas moedas emergentes. Tá? E aí ele citou especialmente o Yuan. Tá? Então que esse processo de valorização deveria acontecer em moedas emergentes, especialmente o Yuan, e deve acontecer também na nossa moeda. Tá? A gente imagina que isso vai acontecer, ainda que depois, né, a gente vai ter as eleições dos Estados Unidos e eventualmente se tiver Trump ganhando lá, pode ser que a gente volte a ver o dólar se fortalecer. Tá? E aí pode jogar contra, né, esse movimento que a gente deve ver depois desse início de corte de juros lá em setembro, que é positivo para o real. Por toda aquela questão que talvez fossem inflacionárias, medidas do Trump, né, e pudesse impulsionar o dólar mundo afora. Sobre a possibilidade do dólar cair aqui com carry trade mais favorável para essa aposta no real, faz sentido algum posicionamento mais tático em termos de bolsa, pegando algumas importadoras? Aliás, exportadoras, né? Importadoras, né? No caso da queda do real. Esse é um cenário que a gente tem que... a gente pode conjecturar aqui, desenhar. Aliás, eu faço isso muito com o meu time, né? Essas discussões para a gente tentar desenhar cenário, dado todas as variáveis que estão disponíveis na mesa, né? Não só diretamente com o meu time, mas também com um time de análise lá da Quineia, principalmente time econômico. E aí você tem vários cenários que, enfim, vão se abrir a partir do dia 18 de setembro. Tá? Então, acho que o cenário principal aí para o dia 18 de setembro é um corte de 25 a 50 bips, ou 25 ou 50 bips lá fora, e uma subida de juros aqui de 25 bips. Tá? Nesse cenário, nesse contexto, a gente entende que vai ter um fluxo grande de investidores estrangeiros para cá, não só para cá, mas para ativos de risco no mundo inteiro, saindo do mercado americano. Né? O mercado americano de bolsa realmente dragou muito liquidez, né? Puxou muita liquidez do mundo inteiro esses últimos anos. A gente imagina que vai ter uma reversão desse fluxo e que a Bolsa Brasileira deva se beneficiar desse fluxo. Esse fluxo também vai acontecer e vai provavelmente levar a uma apreciação do real. E aí o nosso entendimento é que você deveria evitar, nesse cenário, as exportadoras ou reduzir sua exposição em exportadoras. Tá? E você deveria tomar cuidado também com as empresas domésticas que são mais alavancadas. Né? Por quê? Porque a gente está falando de uma Selic mais alta. Apesar de a gente observar, né, sempre a curva de juros, né, e não ficar preso na Selic, mas olhar realmente a curva DI, é natural que você tenha aí algumas empresas que tenham suas dívidas ou parte de suas dívidas selicadas. Né? Então, você tem que tomar esse cuidado para evitar algumas empresas domésticas que sejam mais alavancadas e especialmente tenham sua alavancagem atrelada à Selic. E também ao DI, mas principalmente aqui no caso a Selic. Tá? Então, se você fizer aí enfim,
um processo aqui de limpeza, separando o joio do trigo aqui, eu acho que você vai acabar chegando em alguns nomes relacionados a transportes, infraestrutura, utilities, tá? São alguns setores que a gente imagina que deva se beneficiar um pouco mais desse contexto, desse cenário que eu te desenhei, tá? Essa questão do fluxo já está acontecendo, né? Esses últimos 2 meses, assim, Já. porrada de Já. estrangeiros no Ano Brasil. passado a gente teve uma entrada de fluxo muito grande no Brasil, né? Uma entrada de recursos, um fluxo muito positivo no Brasil no ano passado. Foram mais ou menos aí 60 bi que entrou de dinheiro na Bolsa Brasileira, por parte dos estrangeiros. Esse primeiro semestre a gente teve uma saída de uns 45, 48 bi. Então, uns 80% do que entrou no ano passado saiu nesse primeiro semestre, né? E agora virou o semestre, a gente tem julho completo e agosto ainda não está completo, mas está próximo. Esses primeiros 2 meses, a gente já teve uma entrada de metade do que saiu no primeiro semestre, né? Então, imagina, tudo que saiu em 6 meses, em menos de 2, metade já voltou, né? Então, realmente foi um fluxo muito forte, parte do investidor estrangeiro, né, nesse início de semestre, buscando principalmente grandes nomes na bolsa, large caps, né? Buscando o índice, comprando o índice também, a gente viu, não só a single names, mas o índice como um todo. Buscando também nomes de carrego, nomes que, enfim, pagam bons dividendos, retornam para o acionista, e evitando nomes polêmicos ou nomes que tenham apresentado recentemente um operacional duvidoso, ou, enfim, mais desafiador, tá? Então foi isso que aconteceu aí esses últimos meses. Nessa busca por large caps, eu vi, pelo menos nesse último mês, o Bradesco tem aquelas questões do próprio banco, né, que, enfim, não estava indo tão bem em relação aos outros incumbentes, mas teve uma recuperação fantástica, assim, 25% em um mês, o Itaú também se valorizando. É um setor para ficar de olho, pensando nessa entrada de gringo para large caps? Sem dúvida, a gente viu o investidor estrangeiro comprando bancos aqui, aliás, todos os bancos, né? Você conversa com qualquer broker hoje no mercado, você vai ver que teve gringos comprando Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, enfim, foi realmente generalizado o interesse por bancos, né? Tem alguns questionamentos aqui em relação à curva de juros, porque é natural que você pense, bom, o juros está subindo, então vou comprar bancos, né? Porque, afinal, é o trabalho do cara, né? É o core do banco. Mas tem que tomar um cuidado de separar aqui também os bancos que se beneficiam mais ou menos de uma abertura da curva de juros, os bancos que fazem hedge, os bancos que trabalham isso melhor nas suas tesourarias e tal, sabem aproveitar essas oportunidades melhor do que outros, né? Você falou do Bradesco. O Bradesco é um banco que está, enfim, negociando muito próximo de book, né? Para algumas contas aí um pouco abaixo do book. Recentemente teve até bem abaixo, 0,7, pouco menos 0,8 vezes o patrimônio, né? E aí, para o investidor estrangeiro, a gente sabe que o investidor estrangeiro faz alguns filtros relacionados assim, a múltiplos para as suas escolhas. E a gente sabe que tem alguns investidores estrangeiros que estavam comprando Bradesco, talvez ancorados num histórico em que Bradesco negociava acima de patrimônio. Sim. Então, o cara estava vendo descontado. Talvez acredite que o Bradesco não vai quebrar ou qualquer coisa assim, ou não vai permanecer não gerando valor, destruindo valor para o acionista, o que significa, né, tá negociando abaixo de patrimônio. E, portanto, foi as compras, né, saiu comprando o Bradesco. Tiveram alguns locais que compraram também, inclusive nós. A gente montou uma posição antes do resultado ainda em Bradesco, tá? Na expectativa realmente de um resultado um pouco melhor. E o Bradesco mostrando, sinalizando a possibilidade de voltar a entregar um ROE, né, uma rentabilidade próximo ao seu custo de capital ainda em 2025. Tá? Ainda que seja mais para o final, mas não tão para frente, mais recente. O que, por si só, já deveria indicar que ele deveria negociar próximo do book, próximo do patrimônio, e não abaixo. A gente montou uma posição esperando o resultado, o resultado foi positivo mesmo, né, para o Bradesco. A gente segue com uma posição um pouquinho menor do que estava antes, mas a gente segue lá. Olhando os 4, assim, o Bradesco, em termos de oportunidade, é o que oferece a melhor hoje. Sim, mas também mais risco, né? Sim. Tem realmente, de fato, maior upside, as nossas contas também, tá? Mas tem mais risco. Tá?
O risco é atrelado à inadimplência? Como que é o risco Bradesco? O risco do Bradesco está atrelado, quer dizer, a inadimplência faz parte do grande cenário aqui de risco, né, do Bradesco, porque na verdade o Bradesco está passando um processo de turnaround, né? Então o Bradesco tem revisado realmente seu processo, suas carteiras, tá? Tem revisado também a questão do operacional aqui no varejo, né? Aliás, não só o Bradesco, o Itaú também tem revisado aqui e talvez provocado, de certa forma, pelo Nubank, né, que consegue entregar um serviço de retail, um serviço de varejo para a pessoa física, lá na ponta, né, com um custo de servir muito mais baixo. Tá? Por que isso? Porque Itaú, Bradesco, especialmente, né, Santander também, Banco do Brasil também, mas a gente está falando aqui de Itaú, Bradesco, tem todo um legado, né, de agências, de sistemas e tudo mais, que elevam o custo de servir e, portanto, baixa a rentabilidade desse mercado específico. Tá? E aí, provocados pelo Nubank, eles estão revisando mesmo. E talvez o Bradesco esteja, nesse momento, discutindo ainda mais depois dessa queda imensa de rentabilidade que a gente viu nos últimos anos. Né? E, Rafa, pegando essa questão da expectativa de entrada de estrangeiros, a Bolsa Brasileira vai depender disso mesmo? Assim, o estrangeiro que vai ditar para onde a Bolsa vai? Até pensando em termos de volume, já que já é mais a metade, é movimentação de estrangeiros mesmo? Olha, Guilherme, eu diria para você que o estrangeiro sempre tem uma relevância muito grande, uma importância muito grande para o movimento na Bolsa. Tem um estudo relativamente antigo já, mas eu acho que até deveria ser atualizado para ver se ainda faz sentido, mas diz que o Brasil ele é formado por ciclos de 4 anos. Né? Então, por que isso? Porque a gente tem um ciclo de eleições. Né? Então, cada 4 anos nós escolhemos um novo presidente. Eventualmente, nós recolocamos o mesmo presidente no cargo, que é a reeleição. Né? Mas nesses 4 anos, 3 anos, eu vou chamar de anos típicos, e o ano de eleição é o ano atípico. Tá? Então, nos anos típicos, nos 3 anos, esse estudo aponta que 2/3 do movimento da Bolsa no Brasil é explicado por lá fora. 2/3. No ano atípico, é o ano de eleição, aí realmente muda bem, né? Porque o político ganha uma relevância muito grande, um peso muito grande na precificação dos ativos. Né? Mas isso significa o quê? Significa que o investidor estrangeiro tem realmente um impacto grande na nossa Bolsa. Tá? Eu estou me referindo aqui a performance, mas isso passa por fluxo. Tá? Então, a resposta para a sua pergunta é sim, a gente depende mesmo do investidor estrangeiro, só do investidor estrangeiro não. Né? A gente tem visto que os multimercados no Brasil têm ficado bastante subalocados, bem pouco comprados em bolsa nos últimos 12, 18 meses, tá? Bem menos do que o histórico aponta. Tá? A gente tem visto que os FIAs, né, os fundos de ações até estão bem comprados mesmo, e aproveitando o fato de que a bolsa está barata, porém tem sofrido com resgates. Né? Mais recentemente na ponta até menos resgate, mas também não tem havido captação. Tá? Então, o fluxo doméstico para a bolsa está fraco. E aí, quando você tem esse cenário, realmente você depende mais ainda do capital estrangeiro. Tá? Eu tenho a impressão que o capital estrangeiro vindo com força, ele provavelmente vai provocar um FOMO, né, um Fear of Missing Out, do investidor local, do institucional, enfim. Ver subindo quer entrar para participar da festa, né? Aliás, isso, como gestor, eu volta e meia eu tenho esse problema, né? Que é quando o ativo está barato, quando os ativos estão baratos, a bolsa está barata, ninguém quer. Eu não tenho captação. Eu vou ter captação quando já está tudo caro e eu não gostaria de ter que comprar tudo caro. Mas normalmente é isso que acontece. Muito bom. E nesse saldo, enfim, Selic subindo aqui no Brasil, juros americanos caindo, dá para ficar otimista com a entrada de estrangeiro, talvez compensando alguma talvez saída para renda fixa? Acho que sim, acho que dá para ficar sim. Tá? É óbvio que sempre pode surgir uma coisa ou outra, né? A gente não está imune disso. Recentemente, você vê, né? Desde o Covid, a gente teve vários eventos no mundo. Aliás, o próprio Covid, você teve também guerras explodindo no mundo inteiro, né? Você teve diversos eventos que assustam de certa forma, tá? E pode atrapalhar o fluxo global de capitais, né? Mas eu entendo que tudo mais constante é esse cenário de quadro de juros lá fora, mesmo com a subida de juros aqui ainda que pequena,
eu imagino que vai ser positivo para a entrada de dinheiro, de recursos aqui de estrangeiros na Bolsa Brasileira. Tá? E que isso deveria apreciar a nossa Bolsa. Tá? E fazendo um exercício aqui, tinha comentado que talvez uma vitória de Trump pudesse apreciar o dólar no mundo, né? Kamala seria talvez melhor para o Brasil do ponto de vista de bolsa? Há quem diga que sim. Por quê? Justamente por isso. Por causa do dólar, feito no dólar. Justamente por isso. Tá? Mas de fato, eu realmente confesso que eu não sei te dizer exato se teria. Num primeiro momento, sim. Mas eu não sei te dizer no longo prazo, vai depender muito das políticas de cada governo. Tem gente que fala que o Trump, por exemplo, não é o mesmo Trump do lado passado. Ele não teria muito mais espaço para gastar, por exemplo. Né? Que a gente estava comentando sobre o Trump ter uma veia inflacionária, né? Sim. Tem gente que diz que não vai ser um governo parecido com o que foi lá atrás. Né? Então, realmente não sei te dizer, vai depender do rumo, enfim, das decisões de cada um com as ferramentas que tiver. Tá? Mas num primeiro momento, né, logo após a eleição, eu entendo que sim. Provavelmente com a eleição do Trump a gente vai ter uma valorização do dólar em relação às moedas do mundo inteiro, e aí eu acho que os emergentes podem sofrer um pouquinho nesse sentido. Tá? E aí talvez seja o momento de você voltar a trabalhar uma questão talvez de ter mais exportadoras no portfólio. Tá? E da Kamala o oposto. Legal. Pegando essa questão de exportadoras, já o gancho, e ainda a questão da notícia, né, que teve hoje, aliás, ontem, né, anunciado o Gustavo Pimenta, CEO da Vale, ação subindo hoje. Como que vocês têm visto essa ação, tão importante para o Ibovespa? E também queria que você falasse um pouquinho de China, né, e como isso também atrapalha, de certa forma, a performance do ativo, né? A Vale está muito barata, né? Está negociando abaixo de 4 vezes o EBITDA, gerando caixa, pagando dividendos, precificando hoje na tela aí, o papel estava... Eu não vi agora quanto que está, acho que está R$59 mais ou menos, né? Mas a 57, 58 que nós tínhamos feito a conta, precificava um minério pouco abaixo de $90, né? O minério, a gente está vendo que o minério não vara muito para baixo de $100, provavelmente é onde está o custo marginal. Tá? A gente sabe disso, a gente sabe que abaixo de $100 você tem fechamento de capacidade no mundo. Você tem, inclusive, minas no Brasil, né? Mineradores no Brasil que operam a um custo próximo disso, né? E eu estou falando aqui, inclusive, de minas da própria Vale, né? No Sistema Sul. São operações próximo de $90 de custo. Né? Então, a gente parece que a gente está realmente próximo do bottom em termos de precificação do minério. Não quer dizer que o minério não pode vir para baixo, 90, 80, né? Eventualmente. Mas parece não fazer muito sentido vir, tá? Ou permanecer por muito tempo, ou levaria a um grande fechamento de capacidade. O que faz acontecer, levar essa questão, né? E eventualmente a gente ter um minério mais subvalorizado, é a China, né? Então existe um grande questionamento em relação à China. Aliás, a China, a gente tem visto uma má performance mesmo, uma performance errática da bolsa chinesa recentemente, o que demonstra, inclusive, uma desconfiança por parte do investidor global, né, com o mercado chinês. E isso, de certa forma, pode ser bom para os outros mercados emergentes. Né? A gente viu recentemente, inclusive, no MSCI, o Brasil ganhando relevância. Né? Então, isso pode ser um pouco positivo para a gente. Não vou dizer 100% positivo, porque o mundo enxerga o Brasil como proxy de China também. Então, a gente é o nosso grande parceiro comercial. Então, eventualmente pode ter essa leitura também cruzada, né? Mas essa desconfiança com China por parte do investidor global, ela pode ser positiva para a Bolsa Brasileira. Tá? E aí a gente tem uma dúvida muito grande em relação à China, ao que está acontecendo lá. Né? Claramente o chinês mudou o seu padrão de consumo, mudou o seu padrão de investimentos. Né? O chinês ficou muito machucado pelo processo que se passou assim que explodiu a questão do Covid lá. Ele passou por uma situação diferente da nossa. A gente ficou, enfim, clausurado, fechado por um curto período, né? Até que viessem as primeiras vacinas. Né? Na China, as vacinas demoraram a chegar.
né? Então tiveram vários eventos, vários episódios de fechamento, né? de lockdown. Tá? Isso, de certa forma, pode ter traumatizado o chinês, que agora, num cenário, enfim, numa situação muito mais confortável, né? Que o Covid já não é tão assustador, ele ainda assim tem uma desconfiança grande com o governo. Né? Então, o chinês tem mudado a forma como ele investe. Antes o chinês investia muito em housing, né? Muito em casas, no mercado imobiliário, que fomentou muito a economia chinesa, agora não. Tá? Há quem diga que a China está passando por um processo de japonização, né? Niponização, né? Que foi o que aconteceu com o Japão no final da década de 80, início dos anos 90, né? Onde você vê que a sociedade chega realmente um contexto mais maduro, né? Enfim, a natalidade super baixa, a população envelhecendo, o nível de poupança aumentando, tá? No caso da China aqui, obviamente não para o mercado imobiliário, né? Mas e a economia deixando de investir em infraestrutura, né? Ou dependendo de infraestrutura e passando a depender muito mais de consumo interno e tudo mais. Né? Então a gente tem visto isso, tá? E o que a gente tem visto é que o governo tem insistido, né? Talvez pelo fato de que precisa manter a roda girar para entregar essa expectativa de crescimento de 5%, a gente tem visto o governo insistir do lado da oferta, né? Então com a industrialização do lado da oferta e pegando a benfeitoria produzida, né? todo o produto produzido e exportado. Tá? E eu estou me referindo aqui desde produto acabado até semi-acabado. Então aço, né? Por exemplo, né? É verdade, aço está inundando o mundo de novo, como foi lá atrás, como foi em 2013, 14, 15, por ali, inundou o mundo de aço, voltou a fazer isso agora, né? E tem feito isso com outros metais também, tem feito isso com bens acabados também, com bens de consumo, como o caso dos carros, né? A gente tem visto uma grande discussão no mundo em relação aos carros elétricos, né? Claramente o chinês está vendo que o mundo pode ser um grande depósito de carro elétrico, né? E aí os governos têm procurado taxar, né? e evitar esse tipo de coisa, né? Então, isso tudo gera dúvidas em relação ao que está acontecendo na China, que é um país muito fechado em relação aos seus dados. E, portanto, acho que é nessa linha que os investidores, de modo geral, têm ficado avesso aqui à ação da Vale, né? E por isso que a Vale está, como eu comentei, está super barata. Aquele barato que pode continuar barato por um bom tempo, uma vez que você tem aqui uma variável que pesa muito, né, no seu negócio, na sua precificação. Tá? Então, isso e assim, respondendo para você, por exemplo, a nossa posição em Vale, né, lá nos fundos de ações, ela já foi muito menor. E desde que a Vale veio para baixo de R$60, né, que a Vale 3, né, e o minério ficou ali próximo dos $100, a gente voltou a montar uma posição em Vale. Tá? É pesado no índice, então, portanto, a gente ainda está under alocado em relação ao Ibovespa. Né? A Vale é algo como 12, 13% do Ibovespa. Mas a gente voltou a comprar Vale, principalmente por valuation. Né? Hoje está parecido com o índice, a posição que vocês têm? Não, está pouco abaixo ainda. Já foi metade, pouco menos da metade, e agora está próximo do índice, mas ainda abaixo. E para as siderúrgicas, também elas foram muito danificadas, né? Muito afetadas por questão de exportação do aço e tal, importação no caso do Brasil, né? Tem espaço para recuperação? Como que você está vendo isso também? As siderúrgicas no Brasil, elas têm... Bom, a gente tem que separar entre aços planos e longos. A gente tem visto, longos são usados para construção civil, na agricultura também. Então, o processo do aço, na verdade, você tem a produção do aço líquido, né? E aí depois você inicia o que a gente chama de corrida do aço. Então, o aço líquido vai percorrendo um caminho de laminação ou de trefila, né? E aí quando você tem a formação de aço longo, que são as barras, né? As grandes barras ou superfície e tal, você vai correndo aquele aço líquido ainda, e antes de ele esfriar e endurecer, você vai afunilando cada vez mais ele a ponto de ele ficar fininho e virar um arame, por exemplo. Esse é o aço longo. Então,
O aço longo ele pode ser usado na construção civil, ele pode ser usado na agricultura como um arame, por exemplo. E o aço plano, que é o contrário, você vai fazendo chapas nele, ele pode ser usado na indústria, por exemplo, na indústria de consumo, geladeiras e tudo mais, na indústria automobilística e tal, né? O uso de aço plano no Brasil tem sido mais questionado, né, recentemente. O uso de aço longo, ou demanda por aço longo, está mais quente, tá, no Brasil, recentemente. Tá? Então, eu não vejo aqui, eu vejo até um cenário positivo recentemente para aço no Brasil. Tá? E aí você teve realmente o início de uma volta da importação aí de meados do ano passado para cá, tá? Tanto de aço longo quanto de aço plano, mas você teve realmente uma volta da vinda do aço para cá. Antigamente vinha muito mais aço longo da Turquia para cá e depois, enfim, da crise na Turquia, teve aquele episódio do grande terremoto, né? Então reduziu bastante o fluxo da Turquia e realmente tem vindo o aço chinês e tal, né? Engraçado isso porque o aço longo, inclusive, ele não viajava bem, né? Então, porque vinha barras de ferro, né, dentro do navio, podia, eventualmente, a barra acabar quebrando o casco de um navio e o navio afundar, né? Então, o aço longo, ele vinha da Turquia, mas não vinha da China. Só vinha aço plano, né? Que vinha arredondado, né? Como se fosse um rolo, assim, né? Mas agora parece que os chineses já conseguem também exportar, os caras já aprenderam como exportar aço longo sem furar o navio, né? Então, a capacidade dos chineses também é incrível, né? De passar por problemas assim, se reinventar, né? Mas o mercado brasileiro tem sido demandante de aço, sim. Tá? A gente tem visto o mercado da construção civil. Aliás, a gente acabou de ver os resultados, né, do segundo trimestre, os resultados das construtoras super positivos, tá? Surpreendendo muita gente, né, que estava esperando já talvez um impacto inflacionário, né, de INCC um pouco mais alto e tal. Que nada, a gente viu várias construtoras entregando margens aí fantásticas, né, então com forte lançamento. Então a gente está vendo um mercado ainda pujante, mercado de construção civil e, portanto, de demanda de aço longo. Tá? E aí você teve o spike do câmbio, o câmbio foi para 5,70 e aí permitiu, ainda que voltou um pouco, mas permaneceu num patamar elevado, próximo de 5,50, permitiu que algumas empresas aqui no Brasil anunciassem aumento de preço. Uma delas foi a Gerdau, aí há 2, 3 semanas, que anunciou aumento de preço aqui no Brasil, ou seja, o mercado, apesar das importações que estavam vindo, o contexto aqui com o câmbio acabou permitindo com que a Gerdau subisse preço, né? Então é isso, tá? Então acho que o mercado de aço no Brasil tá principalmente, tá pujante, principalmente para o mercado de aço longo, tá? Dólar em queda, então, é uma ameaça, de certa forma, né? Às vezes a gente pensa só na exportadora, né? Mas a gente tem que pensar também na empresa que atua no mercado doméstico, mas que tem um produto dolarizado, né? E que tem também um espaço para trazer os importados e abrir competição a esse produto, né? Então, é o caso, por exemplo, da Gerdau. A Gerdau, enfim, ela tem operação lá fora, tá? Mas ela não exporta tanto assim daqui do Brasil, né? Porém, o produto dela é dolarizado, né? Você tem um produto que tem uma precificação lá fora também, e você tem a opção, né, de buscar um substituto a esse produto, que é um produto importado, né? Obviamente, você tem todo o custo disso, custo logístico, você tem o tempo, né? O lead time é maior, né, do que a Gerdau pode entregar num canteiro de obras, por exemplo, né? Mas realmente quando o câmbio abre assim, né? Então o real desvaloriza, abre espaço para as siderúrgicas aqui poderem reajustar preço. Cobrir metais na época de Southside? Já cobri metais na época de Southside. Pesquisei. Muito bom. Rafael, contra da China, né, que tem essa questão de um pouco de incertezas em relação ao crescimento mesmo, o PIB aqui no Brasil tá sendo positivo, né? Revisão para cima e tudo mais. Qual o nível de otimismo que vocês estão para o crescimento do Brasil e principalmente se tem alguma coisa que dá para ser garimpada ali na bolsa, varejo, não sei, alguma coisa mais ligada à atividade local mesmo, que talvez esteja barato, esteja num bom momento para compra? A gente está animado com o crescimento do Brasil. Aí o Brasil, mais um ano em que a gente está vendo economistas, bancos revisando, né, suas expectativas de PIB, né, de novo para cima, né? A gente deve ver aí o PIB no Brasil mais uma vez aí beirando os 3%, né? Num ano que talvez poucos
países no mundo vão entregar 3% ou mais, né? O Brasil está lá. Queria que fosse pelos motivos certos, que o Brasil está entregando um PIB elevado, né? Tem um aspecto importante aqui que está relacionado à transferência de renda, a volta do crédito agora à pessoa física, né? Ainda que cerca de 70% das famílias estejam alavancadas no Brasil, então tem um receio aí com o mau uso do dinheiro no Brasil ainda. Tá? Eu até achava que nesse momento a gente já teria visto uma desalavancagem maior das famílias que não aconteceu. Tá? Mas tá aí, o crescimento tá aí. Tá? Então, você pode se beneficiar desse crescimento que a gente está vendo no Brasil. Algumas empresas estão na bolsa, acho que não todas, né? Eu estou me referindo aqui às empresas domésticas, obviamente, mas não todas, porque como eu comentei antes, você tem que separar o joio do trigo. Tá? Então, tiveram algumas empresas que estão tendo dificuldade, né? Operacionalmente falando, estão tendo dificuldade nesse novo cenário de Brasil, né? Nessa nova situação de Brasil, em que você tem uma competição maior por parte de algumas varejistas chinesas, por exemplo, que chegaram no Brasil, né? Shopee, Shein. O Mercado Livre ficou muito grande no Brasil, muito relevante no Brasil, né? Ficou muito claro para a gente que Mercado Livre mais esses chineses acabaram com o e-commerce aí da Magazine Luiza, da Americanas. Bom, Americanas conseguiu acabar sozinha, né? com seu negócio, mas a Casa Bahia, né? Que era via varejo antes, né? E o e-commerce de algumas empresas listadas também, né? Então a gente vê que a Renner enfrenta, né, realmente tem uma dificuldade com a competição por parte da Shein, né? Então, e outras também varejistas que têm seu e-commerce também que enfrentam dificuldades com o Mercado Livre, com o Shopee, né? Então você tem que separar essa questão do operacional. Acho que um outro nome que volta e meia surge nas discussões é a Localiza, por exemplo. Talvez o cenário tenha mudado para a Localiza também. A gente não sabe. A Localiza não sabe como precificar um carro chinês hoje. E eu estou me referindo aqui ao fato da questão da depreciação, que faz parte, né, da conta básica aqui para o negócio da Localiza. Tá? E ao não saber como depreciar um carro elétrico chinês, ela não consegue precificar e, portanto, ela não vai fazer esse investimento para trabalhar o mercado de carro elétrico chinês na ponta, lá no aluguel, né? Então, você tem aí também, você vê, né, o mercado de carros viagens por aplicativo, né, o Uber da vida e tudo mais, né? Você vê que os motoristas de Uber, né, os caras estavam na mão das locadoras mesmo, né? Aqueles que não usavam o próprio veículo, alugavam, né, tinham contratos, inclusive ficou muito relevante nas locadoras esse business de aluguel para aplicativos. E você talvez já tenha pego um Uber aqui em São Paulo, com BYD, por exemplo. Sim. Eu já peguei 2 e, puxa, eu nunca tinha visto um motorista de Uber tão feliz, tão animado. O cara baixou a conta dele de 2 mil, 3 mil reais com combustível para 400, 500 reais. Agora com carro elétrico, né? Aí você vai falar com a Localiza sobre isso, ele vai te falar, pô, mas esse carro é um carro que tem uma vida útil menor, o que ele vai fazer depois? A bateria não tem preço depois, né? Você tem que trocar a bateria, que é 60%, 70% do valor do veículo e tudo mais. Mas a verdade é que esse cidadão está feliz agora, ele já depreciava muito o veículo dele, né? Porque ele circulava muito com o veículo, entrava um monte de gente no carro dele que, enfim, não cuidava do carro, né? Então, pelo menos, esses são os feedbacks que eu tenho. Eu já peguei 2 BYD aqui em São Paulo e peguei um no Rio. Tem até um caso curioso, porque o do Rio falou que, inclusive, nem pagava a energia elétrica, porque ele fazia gasto. O cara reduziu de 2, 3 mil reais para 0, inclusive. Você vê, a Light ali. Exatamente. Depois ainda querem comprar Light, né? Exatamente. E é isso, tá? Então, esse é um novo cenário, desafiador. Sim. Né? Então, a gente tem tido essa preocupação em separar o joio do trigo, como eu comentei. Né? E acho que o investidor tem que ter essa preocupação mesmo. Legal. E, Rafael, antes de começar a conversa aqui, você estava comentando um pouquinho sobre as principais posições, né? E você comentou que trocou Sabesp por Equatorial.
que foi basicamente quem ganhou a disputa ali, né, o leilão. Me fala um pouquinho dessa troca, assim, hoje tá valendo mais a pena a Equatorial do que a Sabesp, dado o nível de preços, assim, como que é um pouquinho desse... E também tem, enfim, outros negócios da Equatorial, né, além da Sabesp. A Sabesp tem uma performance incrível nos últimos 2, 3 anos, né? A gente vem surfando Sabesp há muito tempo, nos fundos de ações da Quinéia. Nós tivemos embates longos lá na Quinéia sobre Sabesp, às vésperas da eleição ali do Tarcísio e tal. Enfim, rolou vários boatos no mercado de que o Tarcísio não seria eleito, bateram no papel, teve, enfim, parte do mercado abriu short em Sabesp e tudo mais, e a gente ali na posição comprada de Sabesp, acreditando nos nossos consultores políticos, nas nossas pesquisas e tudo mais. Então a gente carrega a Sabesp há bastante tempo, tá? A Sabesp tem apresentado já há um bom tempo melhora operacional, desde a época do João Dória, tem apresentado melhora operacional. Obviamente não é ali que você faria um bom dinheiro, faria efetivamente na privatização, né? E aí, enfim, culminou agora recentemente na privatização. Nós já carregávamos uma posição, né, no papel, ficamos ainda maior com o processo da privatização, onde a gente bidou na oferta, a gente participou e levou um percentual na oferta também. Essa oferta aqui, enfim, saiu a R$67, né? Então, nas nossas contas, a Sabesp ainda tem uma questão, tem uma discussão muito grande, a gente tem um gap regulatório muito grande em relação ao mercado de saneamento, né, no Brasil, a essa indústria, né, do saneamento, setor de saneamento no Brasil. Não é que nem o setor de energia, é muito mais regulado e organizado, né, até por um ente nacional, né, o mercado de saneamento é muito mais regional. Mas a gente entende que alguma coisa entre 1,1, 1,2 vezes RAB seria talvez o valor justo num primeiro momento para a Sabesp, ao que implicaria um papel próximo aí de R$115, R$120. Tá? A gente, obviamente isso não é linear, né? Então, o papel sai lá da privatização 67, né? Na parcela que você levou no deal. Mas o papel na tela estava algo como 80, mais ou menos aí, no dia da privatização. E o papel vai rapidamente, converge para R$100, né? Sim. Então sobe aí mais de 25% rapidamente em relação ao preço de tela. A gente decidiu tirar um pouco o pé, a gente acha que o valor justo ele deveria ser alcançado muito mais para o final do ano que vem, tá? E não tão cedo, então o que eu falei dos 115, R$120. Até porque existem alguns desafios aqui que a Equatorial vai ter que percorrer, tá? Natural, acabou de assumir um ativo, né? A Equatorial fala que tem sinergias para acontecer. Inclusive, recentemente foi anunciado aí o novo CEO da Sabesp, né, que é o Piani, né, que foi da Equatorial, né, tava lá no board. Então, a gente entende que tem um desafio aqui e que já R$100 para a gente fazia mais sentido estar em outros papéis. A gente não pegou todo o dinheiro de Sabesp e foi direto só para a Equatorial, mas uma boa parte foi. E a Equatorial é um papel que a gente vê negociando uma TIR de 10%, 11%, uma TIR real, que a gente entende ser super interessante para a Equatorial. A Equatorial para a gente está bastante descontado. Papel que até pouco tempo atrás negociava 6%, 7%, tá, de TIR real. E que também não precifica a Sabesp a R$100. Tá? Então você tem até um espaço de arbitragem aqui, onde Sabesp a R$100 já deveria estar, por si só, valorizando mais ainda a Equatorial, que não está. Além da Equatorial, todos os outros negócios da Equatorial, que a gente entende que está ongoing, né? Está acontecendo. Tá? Então foi por isso que a gente fez essa troca. A gente tem uma posição muito pequenininha de Sabesp, tá? Sei lá, muito mais para deixar ela ali para alcançar o nosso target mesmo e sair. Esse movimento rápido da valorização da Sabesp se deu por causa do investidor estrangeiro, é verdade. Tá? Ele é o comprador marginal do papel. A gente viu que os estrangeiros, grandes estrangeiros, queriam participar da oferta grande, né? Foi uma oferta que teve uma demanda de mais ou menos aí R$200 bilhões, né? Uma oferta de 6 bi, 7 bi. Tá? Então, foi uma demanda bizarra, né? Muitos investidores estrangeiros vindo grande, né? Bom, a gente está falando aí de 6, 7 bi, a gente está falando de
uma oferta de menos de $1,5 bilhão, né? Investidor estrangeiro, isso é nada, né? Para imagina vários investidores que têm interesse em participar do processo de saneamento do Brasil, né? Do novo, né? Novo desenho de saneamento no Brasil, que já vem acontecendo. A gente já viu recentemente no Rio de Janeiro, por exemplo, lá, né? E também no Nordeste, mas agora talvez tenha chamado mais atenção do mundo com o processo de privatização da Sabesp. Então, alguns estrangeiros acabaram recebendo muito pouco dentro da oferta, tá, no processo de privatização, um percentual muito pequeno do que gostariam de ter, e foram ao mercado comprar o resto que, enfim, faria chegar na posição, no tamanho que eles gostariam que chegasse, nos seus portfólios. Tá? Então, a gente viu isso acontecer. Ficou muito claro, conversando com os brokers, batendo no mercado, a gente estava vendo que realmente era gringo mesmo comprando Sabesp, e desde o dia seguinte ao processo de privatização. Tá? Agora, na ponta, a gente tem visto já uma compra menor. Tá? E aí eu fico me questionando quem é um comprador marginal de Sabesp nesse momento agora, né? Uma vez que muitos locais também se beneficiaram, assim como a gente, que talvez também façam contas parecidas com a nossa. Né? Acho difícil ter um investidor local que compre Sabesp a R$100 ou mais. Eu imagino que deva ser hoje, obviamente, sem novas apresentações aqui do plano de desenvolvimento da Sabesp. Eu imagino que, se eventualmente acontecer agora, no curto prazo, deve ser mais uma vez o investidor estrangeiro comprando. Legal. E a segunda maior posição é Eletrobras, né? Uhum. Por quê? Eletrobras, bom, o que mais tem acontecido hoje, né, saído headlines relacionados ao acordo com o governo, né, da época também da privatização da Eletrobras, aquele acordo que o governo fez relacionado aqui à renovação das concessões da ELET, também os ativos de Angra, questão do CDE, e também essa contrapartida que o governo eventualmente pede ter assentos no conselho, né, para ter um pouco mais de representatividade na Eletrobras, né, e talvez acalmar um pouco o ânimo do governo em relação a uma Eletrobras privatizada. Né. A gente entende que esse acordo está bem próximo de sair, Nós, inclusive, lá na Kinea, a gente gera bastante conteúdo, né? A gente gosta de estar em contato com o nosso cotista através das cartas, dos vídeos mensais e dos programas que a gente faz também, para mostrar um pouquinho da nossa cabeça, de como a gente faz o processo de análise, a gestão e tudo mais, né? E um dos programas que nós gravamos há não muito tempo atrás foi um Café com Kinea, com o Ivan Monteiro, que é o CEO da Eletrobras. Né? Então, nós temos uma proximidade grande com a ELET, né? O nosso analista está sempre em cima, discutindo o case lá com eles e tal, e nós temos uma razoável tranquilidade em saber que o acordo está próximo. Tá? Então, acho que quando sair isso, provavelmente a gente vai ter um fluxo de investidor estrangeiro em Eletrobras, porque também é um papel que a gente vê, não só nós, mas você pega qualquer relatório do seu site, você vai ver que é um dos papéis mais baratos da Bolsa também. Tá? Uma TIR real aí até acima do dia equatorial, aí por volta de 13%, 14%. Tá? Então, quando sair esse acordo, a gente entende que vai ter um fluxo do investidor estrangeiro que deve também ajudar a convergir, né, para o target, então um processo de valorização aqui da ação. Tá? E a nossa tese, né, tirando aqui essa questão de curto prazo, está relacionado aqui ao preço de energia. Tá? Bom, a ELET tem passado por um processo de reestruturação após a privatização, capitaneada pelo Ivan Monteiro, inicialmente pelo Wilson, mas agora pelo Ivan Monteiro, de vendas de ativos, de concentração no core ali, que é geração e transmissão, tá? O que está sendo muito bem tocado. Recentemente teve a venda dos ativos da TRPL, né? Mas o preço de energia no Brasil tem subido, isso tem assustado os agentes do mercado de energia. Tá? A gente tem visto isso, parte das mesas de trading e tudo mais. Tá? E a Eletrobras tem se beneficiado disso, né? Tem vendido ativos, ela não tem mostrado isso nos seus balanços trimestrais, provavelmente vai mostrar, talvez se não no próximo resultado ou no outro. E aí, quando o mercado se der conta de que o preço de energia está alto no Brasil, deve permanecer alto no Brasil, por conta das secas que a gente tem visto no Norte e Nordeste, e a Eletrobras está vendendo e se beneficiando dessa venda de energia mais caro, eu acho que o mercado também vai acordar para o papel. A terceira posição é a Santos Brasil, que é uma empresa de portos, né, basicamente. A pergunta que fica é,
São 3 empresas de infraestrutura, né? Infra-utilities, né? E o infra-utilities. Você vê que volta para aquele ponto lá do início que você me perguntou sobre o cenário de corte de juros lá fora, com subida de juros aqui, e eu fui excluindo aqui exportadoras, domésticos alavancados, chegando nessas empresas. Né? É o setor mais promissor do Brasil? Lá na Kinea nós achamos que sim. Tá? É o setor que além de ser, enfim, além de ter trazido, né, a gente tem um news flow muito positivo desse setor. A gente tem visto, são empresas que têm gerado caixa, têm retornado esse caixa para os acionistas, é o caso da Santos Brasil agora que você pontuou, né? A Santos Brasil acabou de fazer uma redução de capital que vai pagar agora, vai ficar ex o papel, ainda não tem data definida, mas vai ficar entre final de setembro e início de outubro, mais ou menos, ainda não foi anunciado o dia, de um dividend yield só desse extraordinário de 13%, 14%, se eu não me engano. Tá? O papel caiu um pouquinho agora recentemente, então 14% deve estar. Fora o recorrente. Né? Então, a gente tem visto que essas empresas têm retornado para o acionista, uma vez que elas poderiam estar tomando decisões de investimento que talvez nem fossem tão interessantes assim. Né? Elas decidem retornar para o acionista para não tomar uma decisão errada. Dinheiro na mão é vendaval, né? Então é melhor devolver para o acionista e continuar tocando seu negócio. No caso da Santos Brasil, nós gostamos demais desse case. Tá? A gente tem uma posição desde os R$6, R$7 ali, também há um bom tempo já no portfólio. Tá? Aconteceram várias coisas na Santos Brasil ao longo desses anos que a gente está lá. Né? A gente não entrou pelos motivos que hoje faz o papel andar, mas foi enfim, passando o tempo e foi caminhando para isso. Tá? Então, primeira coisa, atividade do Brasil, que a gente acabou de falar. Revisões positivas de PIB no Brasil, né, nos últimos anos. O business de porto, tá, principalmente de container, ele é intimamente ligado à atividade no Brasil. Então, se a atividade está subindo, está melhorando, historicamente, a atividade portuária de container está melhorando, tem mais volume. Né? Movimenta-se mais containers no porto. Né? Se você tem, obviamente agora está um pouco pior, mas até pouco tempo atrás a gente tinha um câmbio um pouquinho mais estável do que as últimas semanas. Né? Quando o câmbio ficou ali 4,90, 5,10, ficou um bom tempo ali no 4,90, 5,10, a gente tinha uma certa estabilidade. Câmbio estável assim também permite com que haja mais importação. A importação no mix ele tem um peso maior em termos de margem aqui para a atividade de container também. Né? Enfim, esses elementos foi que fizeram a gente botar o pé na Santos Brasil lá atrás. Né? Então, um PIB melhor que o esperado, uma atividade econômica melhor que o esperado, uma importação aumentando cada vez mais e tal, isso fez a gente entrar. Aí a gente aprendeu que as negociações com armadores, elas não são negociações abertas, né, mas que elas vinham normalmente acima do esperado pelo mercado. Então, elas são renovações contratuais, principalmente de preço, né, e vindo acima do que o mercado tinha. Tá? Depois nós descobrimos que 2 armadores, né, que é a Maersk e a MSC, que eram sócias parceiras, uma JV que tocava o BTP, né, o Brasil Terminal Portuário, se não me engano, terminal que é o concorrente do Tecon da Santos Brasil. Né? A Santos Brasil, o Tecon fica na margem do Guarujá e o BTP fica na margem de Santos, lá, um pouco mais para dentro do canal. A gente descobriu que eles estavam encerrando a parceria, que, portanto, talvez um desses armadores ficasse com o BTP e o outro procurasse uma outra oportunidade no Porto. O Porto não tem grandes oportunidades hoje, não tem muito ativo de movimentação de containers, né? É importante colocar aqui que um Tecon, né? Você vai empilhar containers, né? Botar 3, 4 containers em cima do outro. Um monte de container um do lado do outro, você tem que fazer uma obra civil para isso. Não é qualquer terra que você põe, especialmente na beira de um canal, aquilo pode afundar, né? Então, tem que tomar um cuidado muito grande, né? E que, portanto, o único ativo que estava disponível ali era a Santos Brasil. Então, a gente entrou por causa de atividade econômica brasileira, aprendemos sobre a possibilidade de ser um M&A target, né? E com o passar do tempo a gente foi vendo que a atividade estava vindo melhor que o esperado, o volume no porto melhor que o esperado, as negociações melhores do que o esperado e tudo mais, até que a gente teve, no início desse ano, um evento no BTP,
que tirou o BTP do jogo, parte do BTP do jogo, pelo menos por 6 meses. Tá? Então, o volume que ia para a BTP, uma parte desse volume acabou indo para os outros terminais de containers, tem a DPW também no Porto, e também para Santos Brasil. Tá? Então, a Santos acabou surpreendendo em termos de volume, em termos de mix, né? E, portanto, veio caminhando uma série de revisões aqui de EBITDA para cima, tá? Chamando a atenção do mercado e tudo mais. Voltou o papo de M&A recentemente. Tá? E, mais uma vez, a atividade surpreendendo. Mais um ano que a atividade surpreende. Tá? Então, esse é o cenário da Santos Brasil, né? Que já foi o primeiro nome, a primeira grande posição no fundo, né? Que depois foi substituído por Sabesp, por Equatorial e tal. Hoje é a terceira, fica ali entre terceira e quarta, mais ou menos. Porque também, a gente pegou o papel dos 7 para os 14 também, uma boa parte já foi precificado. Né? E se tiver uma venda, tem prêmio, né? Aí não tem como fugir, né? O que se fala é algo como R$17, R$18, né? Então teria um espaço ainda. Uma coisa que eu não falei é a questão dos dividendos, né? Começou a devolver bastante pro acionista, né? Isso acaba atraindo bastante pessoa física. Adora dividendo. Adora dividendo. É um fluxo, no caso da Santos, um fluxo relevante, né? Sim. Então, trouxe um novo perfil de investidores para o papel, né? Sensacional. Rafael, acho que as perguntas que eu tinha eram bem nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você queira comentar? Entrar em detalhes? Não, acho que é isso aí. Recentemente nós escrevemos uma carta trimestral lá na Quineia, é um novo produto nosso, né? Como eu comentei, a gente gera bastante conteúdo na Quineia. O objetivo é manter os cotistas informados, manter os nossos alocadores e agentes autônomos, enfim, aqueles que distribuem e vendem o nosso fundo informados sobre os nossos fundos, né? Lá na Quineia. E essa carta eu escrevi até para reconhecer o nosso time de análise lá na Quineia, né? Na Quineia, nós recentemente, meados do ano passado, nós investimos pesado no time de análise, né? Hoje o time de análise entre economistas que olham Brasil e mundo, analistas de empresas que olham Brasil e o mundo, cientistas de dados e tudo mais, são cerca de 20 pessoas, né? Só especificamente análise para os fundos líquidos aqui, né? E eu quis escrever uma carta que pudesse, enfim, reconhecê-los, né, e mostrar que o investimento que tem sido feito nesse time tem sido absorvido pelos fundos, pela gestão, né? E nós ali na Quineia, enfim, temos essa preocupação com pessoas, processos e acessos, né? Foi exatamente o que eu escrevi na carta, né? O business de asset é um business de pessoas, né? Sem processo você não consegue gerar escala, né? E sem acesso você não consegue, enfim, fazer nada ali no nosso mercado, né? E aí, portanto, nós decidimos investir no ano passado para cá em pessoas, processos e acessos relacionados ao mercado internacional. Uma grande dúvida está relacionado aqui a um viés cognitivo que é o home bias, né? Ou seja, a gente tem a tendência de acabar investindo naquilo que a gente tem uma grande familiaridade, né? Por isso que o bias é viés, né? E o home é casa, né? Então a gente tem esse viés natural de investir naquilo que a gente conhece, que está na nossa casa aqui, né? Que é o Brasil. A gente sabe que há um interesse do investidor, inclusive do nosso cotista, de internacionalizar ou buscar uma diversificação lá fora. E a gente se questionou muito sobre ter um produto internacional ou trazer o internacional para dentro dos produtos já existentes, né? Então, iniciou isso pelos multimercados, dentro dos fundos líquidos eu me refiro, né? Iniciou isso pelos multimercados, foi avançando isso pelos outros produtos dos fundos líquidos até chegar nos fundos de ações nesse ano, onde a gente está usando o time de análise de pessoas aqui super competentes, estava comentando aqui, tem pessoas formadas no ITA, pessoas formadas lá fora, em Londres, Estados Unidos e tal, pessoas que passaram por grandes casas, grandes bancos que fazem parte desse time. A gente tem agora, nesse momento, uma das pessoas está no México, outra pessoa está nos Estados Unidos participando de conferências, reuniões e tal. Então, a gente tem investido nisso, em pessoas, processos e acessos, para poder entregar para o nosso cotista mais diversificação, até mesmo em temas que a gente não consegue surfar no Brasil, né? Sim. Então, temas relacionados a AI, tecnologia, não só a tecnologia aqui relacionada a computadores, mas também a
a tecnologia farma, né? Ou tecnologia aqui dentro da indústria, por exemplo, também, né? Indústria lá fora, que a gente não tenha como nos posicionar aqui dentro do Brasil. Esses temas que a gente gostaria de ter alguma coisinha no fundo, a gente, enfim, tanto no multimercado quanto no fundo de ações, a gente tem feito desde o ano passado, né? Então, é isso em relação a essa carta trimestral. Eu convido a todos a acessarem lá no nosso site, aqui, né? Está disponível lá no site a carta. Só uma pergunta bônus aqui, aproveitando que você comentou de mercado internacional e tudo mais. Claro que essa questão de ter uma seleção ativa de ações, de ativos, né? Sempre ajuda a ter uma performance melhor. Mas pensando em S&P e Ibovespa, talvez, dado, enfim, que a Bolsa Brasileira, comparado ao início do ano, está de lado, né? Lá fora tem andado bem. Qual que está uma melhor oportunidade hoje, talvez? Bolsa brasileira ou Bolsa brasileira? Bolsa brasileira ou americana? De cara, eu acho que se você fizer essa pergunta para, enfim, uma boa parte do mercado vão te falar que o mercado brasileiro está mais barato no mercado americano em relação ao seu próprio histórico, e é verdade, né? Bolsa brasileira negociando aí a 8 vezes lucro, mais ou menos, né? 8 vezes e meia. Se você fizer alguns ajustes ali, reduzir o peso de exportadoras, aumentar o peso de domésticas, botar um Nubank da vida para dentro, alguma coisa assim, você vai chegar em 10 vezes, que está ainda assim descontado em relação aos peers emergentes, né? E lá fora você está vendo um mercado que está bem próximo do all-time high. Estamos falando aí de 17, 18, 19 vezes lucro, né? Também está acima da sua média histórica também, né? Então, de cara, te falariam para se posicionar no mercado brasileiro, tá? E, bom, eu realmente acredito que tenham mais oportunidades nesse momento no mercado brasileiro, tá? Mas são mercados diferentes, também não dá para comparar aqui maçã com banana, né? Mais uma vez, é aquilo, né? Tem temas lá que você não tem aqui, né? E você tem uma vocação lá que você não tem aqui. Eu, inclusive, escrevi um pouquinho sobre isso na carta também, né? Falando sobre a vocação do mercado brasileiro, né? Talvez realmente o mercado brasileiro não seja o mercado em que se você quer comprar growth, quer comprar crescimento de verdade, exponencial, talvez não seja aqui no mercado brasileiro que você vai encontrar. Pelo menos a gente não viu isso nos últimos tempos, tá? Até teve uma janela ali de IPOs relativamente recente, logo após a pandemia. Tiveram até algumas empresas de tecnologia ali que, enfim, né, caíram 80%, 70%. 80%. Talvez o principal ponto aqui é o fato de que essas empresas não estivessem maduras o suficiente ainda para estar na bolsa, né? A questão da comunicação do management com o mercado é muito difícil. O mercado cobra muito, né? Os analistas, o disclosure e tal. O mercado aqui realmente é cruel, é demandante mesmo, né? O mercado lá fora, inclusive algumas empresas acabaram indo para fora, né? Optaram por fazer a abertura de capital lá fora na Nasdaq. O mercado lá fora, como a gente estava falando, né? O disclosure é muito menor de informações. Você tem um mundo inteiro que investe lá. Então, se um analista aqui, uma casa ali, outra aqui está insatisfeita, tudo bem, né? Tem um indiano que está interessado, tem um chinês, tem um europeu. Realmente o mercado brasileiro é um mercado difícil para as empresas, tá? Que elas têm que estar realmente dispostas a abrir informações e a compartilhar aqui uma parte do upside, que senão o mercado penaliza bem, tá? E aí foi o que aconteceu com esses IPOs, né? 60%, 70%, 80% para baixo, alguns até 90%. Empresas, né? Então, talvez, se você quer procurar crescimento, talvez seja melhor você se expor a temas realmente no edge, lá fora, tá? Nos Estados Unidos, eventualmente, que é realmente uma economia super pro-business, né? Que incentiva demais esse tipo de coisa, né? Inteligência artificial ainda vai entregar bastante rentabilidade para quem tá, principalmente as maiores ali, NVIDIA e tal. Você vai ter o resultado de NVIDIA amanhã, né? Quarta-feira, né? Dia 28. Isso mesmo, dia 28. Tá? Vamos ver como é que vai ser. O mercado está um pouco assustado. Sempre pré-resultados assim, né? Dado o posicionamento do pessoal. Mas o posicionamento, pelo que eu vi, já deu uma melhorada. Já está bem menos pesado, né? Um pouco mais leve, mas também não é muito mais leve assim. As empresas de semicondutores, especialmente NVIDIA, né? O nosso entendimento lá, na Quineia, é que, apesar de todas as discussões, e a gente está vendo alguns sinais de que pode estar próximo do pico, tá? A inteligência artificial ela é diferente do que a gente viu os últimos hypes, assim, né? Como
metaverso, NFT, essas coisas assim, né? A gente está falando de uma tecnologia, né, a inteligência artificial, que de fato melhora a vida das pessoas, aumenta a produtividade, né? Então facilita a sua vida pessoal e aumenta a sua produtividade no mercado de trabalho, né? Então aqui realmente tem mais para acontecer. Não é né? bolha. Né? Não, para a gente parece que não é. Pode ser que um ativo ou outro acabe bolhando, Sim. né? Mas como aconteceu no dot-com, na bolha de 2001, né? Estava muito relacionado ali com o e-commerce, né? Esse e-commerce é bolha, não é e tal. Estourou, realmente os ativos despencaram lá nos Estados Unidos em 2001, mas depois está aí o e-commerce que era. A Amazon aí, né? Exatamente. A Amazon, inclusive, que nasceu antes, né? Do estouro da bolha, né? E sofreu na época da bolha, né? Então é isso aí. Isso aí, Rafael, muito obrigado mais uma vez pela presença, participação, sensacional. Eu agradeço mais uma vez, Guilherme, me chama aí para as próximas, vem aí, todo prazer. Portas abertas, a gente tá pertinho também, né? Só dá uma andadinha. É isso aí. Maravilha, queria agradecer também você que assistiu o programa, Voz do Mercado fica por aqui, até mais.